Cultura, entrevistas e muito bom humor. A partir de agora, as Ribeirinhas levam até você muita informação e uma boa dose de gargalhada. Com Quequê Sampaio e Gabi Passos. Ribeirinhas. Programa Ribeirinhas está chegando diretamente dos estúdios Checkmate e para toda a ilha de São Luís via... Ai, eu não consigo falar isso não. Olá. Peraí, deixa eu fazer a minha parte. Graças a Deus, né? Ribeirinhas está chegando diretamente dos estúdios Checkmate e para toda a ilha de São Luís por meio da FM Verdes Mares e para o mundo via YouTube. Oi, minha gente, tudo bem? Estava com saudade? Pois é, meu nome é Quequê Sampaio e eu estou de volta. E além disso, obrigada, Verônica, por me substituir aqui. Você foi maravilhosa. E aí, Gabi? E aí, Quequê? Ela tá de volta, gente. Minha metade. Oh, meu Deus. Oh, gente, e agradecendo novamente também aqui a Verônica, que estava aí comigo nesse tempo, que Quequê estava ausente por motivos de saúde, mas cá estamos nós. Amém. Com saúde. Isso aí. E, gente, nos acompanhe em nossas redes sociais. @Gabi Passos, OFC. E o nosso Instagram, que é Ribeirinhas __. Na verdade, não é mais. Isso que eu tenho que falar pra vocês. É Ribeirinhas Podcast. Isso aí. E para os alôs de hoje, vou mandar um beijo especial para minha mãe e para minha avó que faz aniversário hoje. Parabéns, vó, eu te amo muito. E um alô especial também aí pra academia que eu estou treinando, DRM Fit. Gente, uma nova mulher. Tô amando essa rotina. Tá uma poldinha. É isso, gente. Tô amando. Amando super. E um beijo, né, pra vocês tudo. Um alô pra vocês, na verdade. Vocês isso aí. São tops, vocês que ficam nos acompanhando. E a gente precisa de vocês também, né? É isso aí, galera. Pros ouvintes, pras pessoas que estão assistindo via YouTube. Pois é. E, gente, hoje nós temos uma entrevista maravilhosa. E já estamos aqui de frente com a nossa entrevistada, Beatriz Cunha, a mais jovem vereadora do município de Guimarães. Nossa, que responsabilidade, né, Gabi? Isso aí. E aí, Beatriz? Quem é você? Me fala um pouquinho sobre você. Oi, meninas. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Pra gente é sempre muito louvável a gente conseguir chegar em espaços de comunicação como este. Bom, eu sou engenheira civil, estou como vereadora do município de Guimarães, né, carregando essa missão muito importante para todos nós, jovens de Guimarães, né, jovens guimarenses. E nós estamos aqui quebrando barreiras, superando dificuldades para conquistarmos todos os nossos anseios e objetivos, que foi para isso que nós entramos. Com certeza. Nossa, sim. Que legal. Um prazer de ter aqui. Nossa, obrigada. Isso motiva a gente que é jovem, você sim. Que é jovem, né? E além de jovem, ela é mulher, né? Mulher. Isso tem uma representatividade muito gigantesca. Legal, a gente tá muito feliz de ter aqui. Alegrar. Sim. Mas quem é você? Quem é Beatriz Cunha? A gente quer saber de você mesmo, assim, sem você mesmo. Eu sou filha de meus pais são professores, né? Minha mãe é professora da rede municipal, meu pai é professor da rede estadual. Cresci em Guimarães, nasci em Cururupu, porque em Guimarães não tínhamos médico, né? Nasci em Cururupu, cresci em Guimarães. Aos 14 anos, 15 anos, eu vim para São Luís, concluí o ensino médio, né? E aí comecei a fazer engenharia civil aqui no curso superior. No último ano, próximo do último ano, eu lembro no ano de 2020, nós, com toda essa situação pandêmica, né? Sim. Nós tivemos a paralisação das aulas e eu retornei para Guimarães. Quando eu retornei para Guimarães, meu padrasto, ele é liderança política, e nesse ano eleitoral, eu acabei entrando na comissão da organização da campanha dele, né? E aí nós começamos a caminhar por todo o município, a fazer mapeamento, a ouvir as pessoas, né? Foi um momento pré-eleitoral, pré-campanha, onde nós tínhamos ali como missão ouvir o que as pessoas gostariam, o que elas estavam querendo para aquele cenário político de 2020. E aí, em pleno... eu digo muito assim, que eu saí da faculdade e caí no cenário político, né? Comecei como vereadora.
E teve-se a necessidade de se ter candidatas mulheres, né, por conta das cotas e tudo mais, e ele me fez esse convite de ocupar uma vaga a vereadora, e a gente acabou topando muito pelo fruto da nossa educação, sabe? Eu digo assim, eu não precisei mudar meu jeito para mim entrar na política, muito pelo contrário. A nossa educação, minha mãe, meu pai foi vereador, e a gente sempre teve aquilo de casa, o alicerce, que é tratar bem as pessoas, que é ter aquele olhar sensível com o próximo, que é o respeito com o próximo. Então, são valores que foram consolidados ali na nossa educação, quanto minha quanto da minha irmã. E que são frutos que hoje a gente colhe, né, no cenário político, mas que eu reafirmo muito em dizer que eu não mudei meu jeito para me encaixar na política, muito pelo contrário. A política que precisa mudar para aceitar a gente, né? Então, a gente tem que fazer a política ter mais a nossa cara, né? Ter a cara do jovem, ter a cara da diversidade. Então, a gente trabalha para isso. Mas você já imaginava entrar nesse cenário político antes do convite, né, do seu padrinho? É padrasto? Sim. Não. Pra gente, assim, que vem para São Luís e começa a ver as coisas um pouco fora da caixa, e quando retorna para o interior para passar férias, para visitar a família, nasce na gente aquela vontade de querer fazer, né? Aquela coisa de, poxa, a gente poderia fazer assim, né? Mas era muito distante da minha cabeça, porque a gente é jovem, a gente sempre acha que, porque nós somos jovens, tá muito distante da nossa realidade. E quando aquele convite nasceu, aquele convite surgiu e veio assim aquela coisa de eu quero, sabe? Eu quero, eu posso e vamos fazer, vamos fazer acontecer, né? E eu digo muito isso, que eu entrei para cobrir cotas, né? Mas como eu digo muito assim, eu não entro em nenhum projeto à toa. Eu acho que a dedicação, a determinação, ela é crucial em todo projeto da nossa vida, seja ele político, profissional, pessoal, ele diz muito, né? Então, ali a gente botou os pés no chão, e que só foi possível porque a juventude vimarense conseguiu se enxergar em mim, né? Eu digo muito isso. Hoje quem está aqui é a Beatriz, mas não é só a Beatriz que está aqui. É a Maiara, é o Maxwell, é a Juliana, é a Camila, são tantos jovens vimarenses, é a Josi, sabe? São tantos jovens que se viram em mim, que confiaram em mim, e hoje nós estamos aqui. Eu digo muito assim, que eu não utilizo os jovens para me entrar na política. Eu utilizo a política para dar oportunidade para esses jovens, para dar principalmente palco e espaço. Com certeza. Porque a gente vê essa dificuldade muito grande, né? Eu vejo assim que hoje, nós enquanto jovens, a gente quer fazer parte, a gente quer usar a nossa energia para fazer a grande transformação acontecer. Mas na hora que a gente abre a boca para dar a nossa opinião, vem alguém que quer invalidar o que a gente está falando, porque, não, isso é coisa de jovem. Não, tu é muito jovem. Nesse percurso todo que teve de gente batendo no meu ombro, gente assim, do topo da política, batendo no meu ombro, dizendo, minha filha, você é muito jovem, você não sabe o que está fazendo, né? E aí eu botava meus pés no chão e dizia assim, não, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo, porque como eu disse para vocês, eu não vou mudar os meus princípios, os meus pensamentos, os meus ideais para mim entrar numa política que hoje, na minha concepção, principalmente no cenário de 2020 para cá, necessita de uma transformação, né? Necessita que a gente tenha coragem de fazer parte e principalmente de sermos agentes dessa mudança. Certo. Eu observei uma coisa que você falou que tem relação com os desafios, né? A questão de ser jovem, que acaba enfrentando muitos desafios, percepções de pessoas que estão ali por fora. Pode me falar alguns dos desafios que você teve que enfrentar? Olha, eu sempre falo nós, porque o meu mandato, ele é basicamente um mandato extremamente coletivo, né? Porque não sou só eu, são todos os jovens que caminharam comigo, né? Então, não sou eu, somos nós, né? Nós enfrentamos muitas dificuldades, diversas, aqui eu poderia passar a noite falando, mas vou falar aqui do acreditar,
Nós carregamos na campanha, quando a gente entrava nas casas das pessoas pedindo a oportunidade de nos conhecer, de nos ouvir, a descrença naqueles que me antecederam, né? Naqueles jovens que me antecederam e que não honraram o compromisso. Né? A gente precisa entrar na política e se manter firme aos nossos princípios, porque a política ela é como se fosse um parque de diversões. Ela tem ali vários encantamentos, sabe? Então, assim, você não pode sonhar com os pés lá em cima. Sim. Eu digo muito assim para a gente, vamos sonhar com os pés no chão e com as mãos afiadas para a gente correr atrás disto. Então, a primeira dificuldade que nós encontramos foi a descrença daqueles que nos antecederam. Ah, minha filha, mas fulano entrou e não trabalhou, não fez o que disse que ia fazer. Né? Não fez, chega lá, fez tantas promessas. Essa comparação é muito errada, né? Exato. Muito. E assim, eu nem culpo o eleitor, porque assim, ele está numa ponta, né, que num cenário tão desmotivante, né? Caótico do dia a dia, da dificuldade do dia a dia. Isso. Então, realmente ter as esperanças fica até difícil, né? E imagina só, uma menina que está retornando de São Luís, né? Dos estudos, e aí o que ela tem? Um grupo de jovens que a acompanha, que entra nas casas pedindo voto, e quando eu digo um grupo de jovens, são jovens de todas as cores, de toda altura, de todo o pensamento, de todo jeito, sabe? Nós somos um grupo muito diverso, então a gente entra e pede essa oportunidade e a gente recebe isto, né? Essa descrença daqueles que nos anteciparam. Sim. Outra coisa que eu vi, que a gente viu muito, os próprios companheiros que não acreditaram no nosso potencial, né? Que acreditavam, não, aquela menina é muito jovem, não vai conseguir, vai pegar uns 2 votinhos ali, mas não vai conseguir, porque eles acreditam, ainda se trabalha muito essa ideia de que o jovem não é capaz de assumir posições e cargos de liderança. Sim. Né? Então a gente chegou na Câmara Legislativa e derrubamos muito isso. Isso aí. Até porque os jovens são o futuro do país. E a gente tem que colocar mesmo os jovens para poder dar a sua opinião, estar na frente, liderança mesmo. Perfeito. E como ela falou um pouquinho, antes de terminar o seu posicionamento, você falou que tem essa... Você influencia muito. E como é que é esse processo de você, na sua influência, que você é uma pessoa influente lá em Guimarães, né? Os jovens, eles te conhecem, eles participam contigo, né? Sim. Então, qual é a sua perspectiva com isso? O que te ajuda muito nisso, sendo jovem, para levar para essa carreira na política? O primeiro ponto é pegar essa juventude e mostrar para eles que eles são importantes. Eles não são importantes apenas em números, em volume, não. Eles são importantes na hora de falar e de serem ouvidos, né? A gente precisa se colocar numa posição de dar vez e voz para eles, né? Porque, claro, a gente quer representá-los, nós somos vereadores, a gente quer representar a comunidade num todo, mas a gente precisa também saber a hora de chamar, até porque a gente sempre trabalhou lá em Guimarães, a juventude comigo, de que a política ela é uma ferramenta que passa hoje 4 anos comigo e amanhã passa com você, certo? Sim. Porque eu não posso ficar prendendo a política na minha mão, porque eu vejo assim, mas vai que você consiga ver as coisas num outro ângulo que eu não esteja vendo. Então, assim a gente consegue somar e, de fato, chegar na transformação que a gente espera, né? Não perpetuando na mão de uma pessoa um poder político que a gente sabe que não vai somar, não vai para frente. A gente coletivo. Exatamente. Realmente. Então, quanto mais a gente colocar jovens no contexto político da nossa cidade, né, a gente vai conseguir alcançar a mudança que a gente tanto quer. Sim. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Quais foram as suas experiências com relação à sua formação acadêmica que acabaram agregando aí hoje em dia no seu cargo como vereadora? Certo. Eu me formei como engenheira civil, né? Tudo a ver, né? Demais. Tudo a ver. Não, mas aí é que tá tudo conectado. Nós começamos, eu digo muito assim, que a minha profissão, eu não sei qual foi o momento que eles se encaixaram, mas eu vejo que o meu lado profissional e o meu lado político, eles se somam e se completam, né? Acabando que me ajudando muito a desempenhar
alinhar ambos os trabalhos. A minha profissão, ela me ajudou muito no sentido de saber conversar com pessoas de diferentes níveis, né, de escolaridade. A gente tem que saber conversar com o pedreiro, a gente tem que saber conversar com o cliente, a gente tem que saber conversar com o nosso chefe, né? Então, a gente tem que ter ter o mesmo idioma daquela pessoa que a gente está se comunicando para que, de fato, ocorra a comunicação, né? O diálogo, que eles nos entendam. Também digo muito que me ajudou na questão do planejamento, né? Na engenharia é fundamental a gente ter planejamento, assim como na política é necessário. Lá em Guimarães eu sou oposição ao prefeito. Então imagina só, o primeiro mandato, oposição ao prefeito. Foi a melhor escola que eu tive para saber como fazer política, né? Eu confesso. Foi polêmica. Desse jeito. Polêmica. E aí o planejamento ele é fundamental, porque na hora que a gente vai construir um mandato, a gente precisa, principalmente, ter um pilar muito importante que se chama fiscalização. E que, na maioria das vezes, num município pequeno como este, só quem faz a fiscalização é quem é oposição ao prefeito, né? Então, a gente ali, eu consegui unir os meus conhecimentos enquanto, na época, era acadêmica de engenharia, né? Pegando e mesclando para mim desempenhar com êxito a carreira a função de vereadora, né? Então, a gente conseguiu fiscalizar com muita responsabilidade, nós desempenhamos nossa oposição com muita responsabilidade, sempre com um papelzinho debaixo do braço e dizendo, tá aqui, cadê a placa de identificação da obra, que foi um grande movimento que a gente fez, porque até então a gente vê que falta informação para muitas pessoas, né? Que é uma coisa tão simples, que aqui em São Luís que a gente mais vê são as obras, a primeira coisa que a gente vê são as placas de identificação, né? Lá em Guimarães, não, a gente teve muitas obras que não tinham nem sequer nada, nenhuma placa. É preciso que fique visível para as pessoas, o quantitativo de dinheiro que foi investido, todas essas coisas. Exatamente. Porque é um dinheiro público, não pode ficar debaixo do pano, Exato. tem que ser exposto realmente. A publicidade tem que ser respeitada, né? Então, é desse jeito. Eita, que ela é a pedra no sapato do prefeito. Desse jeitinho. Agora você definiu tudo. A pedra. Bem desse jeito. Eu tava esperando pra falar isso. Agora disse tudo. E quais as tuas perspectivas ou iniciativas, projetos novos que você tá desenvolvendo agora nesse mandato? Certo. Voltando, o meu mandato todo é dedicado à juventude, né? Sim. Principalmente no sentido de motivá-los a ter interesse em participar do cenário político, né? Sim. Eu, como disse para vocês, eu não procuro jovens para fazer campanha para mim. Muito pelo contrário, eu tento usar da política para dar palco e vez e conseguir oportunidades para eles. Porque não adianta a gente querer fugir da política, a política está em tudo, né? Tudo. Então, o que a gente precisa fazer é entrar na política para mudar ela e, de fato, alcançar essa mudança que a gente quer. Mas hoje, o que é que a gente começou? Lá atrás, quando esses jovens voluntários que se viram em mim, confiaram em mim e nós demos as mãos para esse projeto, nós tínhamos até um comitê da juventude. Eu acho que nós somos a primeira vereadora que nós fizemos uma passeata, né, de moto, a gente foi pra rua, sabe, desse jeito, sem medo, porque a gente não pode ter medo de começar as coisas, sabe? A gente não pode ficar aqui, sentado numa cadeira e só criticando o outro. A gente tem que dar o primeiro passo, né? Porque é muito fácil a gente ficar aqui criticando, né? Então, assim, vamos dar o primeiro passo. E aí esses jovens confiaram e nós fomos dar o primeiro passo, né? E aí eu disse assim, pessoal, independentemente da gente conseguir o mandato ou não, nós vamos continuar esse trabalho, que foi muito, muito forte, muito bonito. Hoje, para mim, me orgulha muito falar da minha campanha, porque realmente foi uma campanha pé no chão, de acreditar. Sim. Não foi uma campanha de dinheiro, a gente não tinha recursos, sabe? Então, era uma campanha pé no chão. O carro que a gente tinha era do meu avô, que levava a gente todo mundo no Massaveiro, né? Dividíamos o biscoito, o Psyll. Por favor, me patrocine nas próximas. Olha aí, né? tá vendo? Mas era assim que a gente fazia a nossa campanha, né? Sim. E aí nós fundamos uma associação comunitária, né? Este é o nosso grande projeto. Surgiu disso? Surgiu disto. Caraca, que legal. Surgiu disto. Nós criamos a Associação Comunitária do Jovem Vimarense Casa da Juventude. E lá nós temos o quê?
Nós temos 2 colaboradoras que ficam lá o dia todo. É uma sala toda decorada, tem Wi-Fi, tem computador, tem tablet, tem livros, né? Tem tudo ali para o jovem ir fazer seu currículo, para o jovem se inscrever em vagas de emprego, de cursos. Legal. Por exemplo, a UEMANET, que todo mundo conhece, né? Sim. Mas lá era uma coisa distante que a gente não conhecia. Eles não tinham acessibilidade. Exato. Então, a gente vai para lá informar esse jovem. Ali é um centro para a gente estar informando eles de vaga de emprego, de capacitação. Porque é o que eu digo para eles. Pessoal, hoje o único caminho para a gente crescer na vida não é política, não é outra coisa. É educação. A gente precisa estudar. Sim. Só por meio da educação. Eu estou aqui, eu estou vereadora, eu já sou formada em engenharia civil, mas estou aqui atrás de concurso, eu quero tudo, certíssimo. Sabe? Porque é o caminho que a gente tem que seguir, é por meio da educação, né? Sim. E nós que somos do interior, nós somos o investimento dos nossos pais. Com certeza. Né? Então, a gente se forma, a gente vem para cá, estuda com muita dificuldade, e aí a gente se forma, a gente precisa dar um retorno, a gente precisa ajudar nosso pai, nossa mãe, a gente precisa até mesmo para ajudar os nossos conterrâneos, né? Porque lá em casa a gente sempre, como eu disse para vocês, a nossa educação, ela foi fundamental nisso tudo, né? A gente não precisou estar na política para a gente começar a fazer doação de roupa final de ano. Sabe? A gente não precisou entrar na política para a gente ajudar com o vizinho, sabe? Com um quilo de arroz que precisar. Não, a gente precisa naturalizar, ajudar o próximo, né? Sem segundas intenções. Realmente. Então, surgiu esse projeto, que eu falo muito, surgiu esse projeto da Casa da Juventude, e lá nós capacitamos, nós buscamos projetos. Eu tento sempre desenvolver com eles, para trazer eles para o cenário político, para eles verem que eles são importantes e que eles sabem fazer, né? Então, eu dou ali muito protagonismo para eles. Isso é bom, importante. Muito positivo, porque, né? o jovem, ele, em si, por outras pessoas que são mais velhas, já são muito desmotivados, desqualificados, como não sabe fazer nada. Então, é muito legal dar esse protagonismo. Sim. E dar o primeiro passo, né? Isso foi uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, que você falou, e me lembrou de algo que eu vi no Instagram, que é: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, a gente realmente tem que dar esse primeiro passo. Perfeito. A gente não pode ficar estagnado e vai cair do céu. Não cai do céu. E só voltando mais um pouquinho, que ela falou no começo, que ela é filha de 2 professores. Sim. E eu achei muito interessante, lembrei, quando ela fala muito da educação, quando você fala, né, muito da educação, eu vejo que é uma prioridade para você, entendeu? Você tem uma base disso. E eu passo muito por isso, porque eu também falo muito, gente, a educação, ela é importante. Eu falo muito para meus priminhos, vamos estudar, vocês precisam ser alguém na vida. Eu sou estudante também de biologia. Nada a ver com o que eu faço, mas a gente tem que... Mas alguma coisa contribui. Tem que contribuir. Licenciatura, né, também. Também sou filha de 2 professores, de pedagoga e professora de matemática. Nada a ver também, mas a estar aqui. Exatamente. Dando o primeiro passo e mudando. Mas o principal disso é o apoio que eles dão pra mim na minha educação, na educação do meu irmão, e como isso fica na nossa cabeça, como a gente pode passar também, não é? Incentivar outros jovens, e isso é muito legal. Positivo demais. Pois é. Ai, eu tô adorando essa conversa, pô. Eu também tô adorando. Eu tô tensa. Eu tô me arrependendo. Eu tô me sentindo Jornal Nacional com essas luzes. Ela falando aqui e a gente... eu aqui me arrependo. Eu falei, meu Deus, maravilhosa. Gente, eu tô adorando tua energia, porque ela é desenrolada, né? Você já percebeu que ela é desenrolada? Sim. Tem que ser. Pois é. E nessa vida política, quando você vai pra Câmara... Vocês vão pra Câmara, né? Isso. Eu não sei muito, mas acho que é isso. Como é a sua interação com eles lá, com os outros vereadores, mas que tem oposição? Olha, tenso? É bem tenso, porque assim... na minha concepção, a Câmara antigamente tinha um outro cenário, né? Como é que eu falo? Como é que eu posso referenciar para vocês? As pessoas sempre têm cenário de que eles são submissos a prefeitos, né? Os vereadores da situação que são sempre a favor, tem, né? Exatamente. Então, sempre tem aquele jogo, tem muita dificuldade na Câmara. Só para vocês entenderem, imagina, vereadores que estão lá, na maioria das vezes, legislando a favor do prefeito e não da comunidade, né? E aí vem vereadores da oposição, vem uma eu que falo, né?
não tenho Eita, que dificuldade. Falar assim, eita, lá vem ela. Lá vem a polêmica. Lá não vem a tenho polêmica. dificuldade de expor as coisas, como eu disse para vocês. Eu faço uma oposição responsável, com fatos, com evidências, jamais chegando, faltando com respeito com o próximo, não. Mas dentro da nossa responsabilidade, da nossa fiscalização de fatos, a gente faz a nossa oposição. E lá os colegas, a depender, lá são fases, né? Eu já passei por fases mais tranquilas, mas também já passei por fases bem turbulentas, né? Onde hoje, por exemplo, como que eu tô na Câmara? Isolada. Ninguém fala comigo, não acredito. sabe? Eu sou assim, a isolada. Eu sou a isolada porque as pessoas não congregam da minha opinião, do meu posicionamento, e eu sou aquela que falo mesmo, como eu disse, eu discordo de fazer em Câmara puxadinho de prefeito, sabe? Câmara é a casa do povo, é a casa das leis, né? Então a gente precisa estar ali dando foco pro povo, né? Tudo tem que ser voltado pro povo e não para ficar beneficiando o prefeito, né? Por mais que a gente saiba que exista, Beatriz, mas é normal da política. Não, mas eu não tô aqui para me aceitar o normal da política, sabe? O prefeito tem que fazer o papel dele, enquanto vocês e também os vereadores também, né? Eu costumo muito dizer assim, o vereador não consegue fazer milagre. Não consegue. Agora, mais um motivo para isto, para a gente ter a nossa independência. Uma das nossas dificuldades é resgatar a credibilidade do vereador. Quando eu iniciei o mandato, eu percebi que o vereador não tinha credibilidade nenhuma. Por quê? Porque é submisso a prefeito, porque tem a negociação de empregos, sabe? Tem algo que tu recebe por debaixo dos panos, é aquele combustível, sabe? É aquela política de pão e circo. E para você ter noção, tem muitos jovens que não sabem nem para que serve o cargo do vereador. Outro dia eu estava conversando com um colega e eu perguntei, ele estava militando e tal, e aí eu perguntei, mas quem é que faz as leis? É o prefeito, né? Aí eu, com certeza, assim, meu amor. Parabéns, tá sabendo bem legal, então, né? Claro que tem leis de iniciativa do prefeito, né? Mas tudo passa pelo vereador, né? Tem que passar pela Câmara, tem que ter aprovação, né? Nós que somos responsáveis por tudo isto, né? E a gente tem que trabalhar essa independência. O vereador, veja só, como é que eu vou te fiscalizar se eu estou aqui o tempo todo contigo, nos relacionamentos, né? Nas negociações. A gente tem aqui um elo de negócio. Não pode, tem entendeu? Que ter. Nós somos um poder fiscalizador do executivo, entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Sim, e é muito interessante ainda ser a questão da oposição, porque você não vai ficar puxando o saco realmente, né? Vai cutucar o que fiscalizar tem que também, fiscalizar. tá certo. Exato. Todo mundo. Nossa, muito legal. Muito interessante. Mas eu tô chocada que tu tá muito isolada. Não, eu sou a isolada ali. Mas tem a única oposição? Olha, hoje o cenário, eu não consigo nem atualizar vocês, porque antigamente estava muito certo quem era oposição, quem era a situação. Hoje, porque a política tem disso, né? Ela é muito dinâmica. Sim. E aí a gente vai conversando, a gente vai moldando, a gente vai aqui, e aí vão se formando outras estruturas, né? Hoje, o que eu posso dizer para vocês é que quem não está em cima do muro com relação à oposição, eu não fico em cima do muro. Eu sou uma oposição clara, eu sempre deixei bem claro. Sou oposição à coisa errada que o prefeito faça no município. Eu sou oposição, certo? Então... Sentiu aqui, ó... A energia, né? Então, é muito nesse caminho. Tem gente que numa jornada, numa trajetória dessa, prefere ficar aqui de forma mais discreta, né? Manter aquele jogo lá, jogo aqui, né? Mas eu prefiro não definir o que eles estão fazendo, os demais colegas. Agora, a grande maioria da casa são de situação, apoiam o prefeito. Por isso que muito, hoje, a Câmara é puxadinho do prefeito, porque a maioria Você falou sobre essa questão de puxadinha e tudo, mas lá tem obras, coisas que você pensa assim que no momento deveriam ser prioridade, tem projetos futuros em mente. Eu fiquei bem curiosa nisso, porque assim, cara... Olha, deixa eu contar uma novidade para vocês. Lá, só para me situar vocês, Guimarães é uma cidade de muitos encantos, né? Ela faz parte, ela é litoral ocidental do nosso Maranhão, tá? Ela faz parte da Floresta dos Guarais. Informações, então, assim, estão ligados, inclusive, né? Vão marcar uma visita, entendeu? Uma viagem, um bate-volta para conhecer Guimarães. Guimarães tem muitos rios, né? Guimarães tem muitas praias. Inclusive, a gente recebeu agora
nós participamos de um evento onde o governador Brandão e o vice Felipe Camarão assinaram a ordem de serviço da pavimentação asfáltica da nossa estrada de Araoca. Então, assim, só para vocês terem uma noção, que a praia de Araoca, que é localizada em Guimarães, ela traz gente de toda a Baixada, não só do litoral, mas de toda a Baixada. Valorizar ainda mais. Exatamente. Então, a gente tem aqui um potencial gigantesco, que é o turismo, né? Sim. A educação, a gente sempre precisa trabalhar com a educação. Por quê? Hoje a nossa comunidade ela é carente. A gente vê muitos jovens, né, crianças, já abandonando os estudos porque precisam ajudar na renda familiar. Isso né? É tão triste. Você sabe que a gente vem de um governo que dificultou muito a vida do pobre, né? Então, agora com o retorno do presidente Lula, agora com o nosso governador, a gente consegue voltar e trabalhar com políticas públicas diretamente para aquelas pessoas que mais necessitam, né? Então, turismo, educação e saúde, né? A gente precisa estar dando sempre muito enfoque para a nossa saúde, porque lá nós temos a atenção básica, mas que muitas vezes nem o básico é ofertado, né? Nem o básico é ofertado. Sim. E eu, como sempre estou aqui arrastando, né, para a nossa juventude, que a gente precisa estar dando enfoque e sempre oportunidade para os nossos jovens, né? Eu digo muito assim, às vezes a administração ela centraliza muitas oportunidades de emprego para aqueles que já são aposentados, para ficarem acumulando, né? Porque aquele que é aposentado, ele já tem aquela renda. Vamos dar uma oportunidade para aquele jovem que não tem emprego, primeiro emprego, pelo menos. Exatamente. Hoje, eu também sou muito fruto, porque eu quando logo me formei, eu também não consegui um emprego de imediato. Inclusive, eu estou desempregada no momento, precisando de um emprego, currículo, vou deixar aqui embaixo. Eu ia perguntar para ela né? em outro momento. Estou desempregada, precisando. Já respondeu a minha pergunta. Precisando. Por que eu sempre ando atrás de um emprego? Porque eu tenho muito medo de não bancar os meus projetos. Né? Porque a gente, por causa desse medo, dessa situação política, sou eu que financio, né? Então eu tenho muito medo de não conseguir dar continuidade nos nossos projetos, porque para mim o que é importante é isto. É dar continuidade nos nossos projetos. Porque a gente trabalha assim, não vamos nos perpetuar na política, o objetivo não é esse, o objetivo é a gente conseguir colaborar nesses 4 anos para que a gente consiga ter vez, ter oportunidade, para que a gente consiga fazer parte daquele cenário. Nossa, eu tô bobinha olhando pra ela, falando, meu Deus do céu, ai, para! A mulher é demais. Para, isso porque ainda não me viu na tribuna, modesta parte. Eita, eu acho que tem que providenciar, tá? Vamos fazer isso. A gente vai providenciar essa viagem. Vamos. Eu tô encantada ainda mais porque você falou sobre protagonismo e eu estudo em uma escola onde visa muito essa questão do protagonismo e é muito praticada realmente. Eu estudo no IEMA, e é uma escola de tempo integral ali, e a gente tem muitas mulheres também ali à frente. Eu tenho 2 gestoras, a gestora pedagógica e a gestora geral, que elas são mulheres, né? E isso é uma coisa que me encanta. A Criciele, verdade. A Criciele é a gestora geral dos IEMAs. Isso. E na minha escola tem a gestora Magda, que é a gestora geral do IEMA Ribamar, e tem a Aldeane, que é a administrativa. Que maravilha. Assim, é maravilhoso que a gente tem muitas alunas protagonistas. E isso é uma coisa que me encanta, realmente. Me encanta muito botar os jovens. Os jovens, eles são protagonistas. Vamos fazer uma coisa. Tá ali os jovens metidos no meio. Exatamente. E eu sou presidente do Grêmio dessa escola. Olha, também. Extremamente passo importante. da política, tá vendo? Agora tu falou um ponto extremamente importante. Porque na minha época de escola, nós também tínhamos Grêmio. E isto é um ponto inicial para fomentar naquele jovem que está estudando o interesse na política. Começa dentro da escola. Né? Eu percebi que um tempo para cá eles pararam. Agora retornou, né? Inclusive o IEMA são referências na educação do nosso estado, né? E espero que chegue logo uma em Guimarães para a gente estar também trabalhando dessa forma. Mas eu acho muito positivo a gente estar sempre buscando representatividade, né? A gente vê aí Criciele, né? Conhece nossa amiga, ela inclusive é madrinha da juventude de Guimarães, esteve conosco lá em todo esse cenário, é conhecedora da nossa realidade, né?
Então, assim, termos mulheres, jovens, negras, né, jovens periféricos, jovens da via mais carente da nossa realidade, é extremamente necessário a gente transformar a política que tenha mais a nossa cara, né, e que não fique naquele retrato de dinossauro, né, daquela época lá. Exatamente, né? E que a gente muito sabe que parece assim, quando a gente entra quando a gente fala de política, parece que levanta muito o conservadorismo, parece que a gente tem que ficar o tempo todo daquele jeito, como se a gente tivesse robô, né? Então, não, a gente tem que manter o que nós somos, né? Daquele jeito e trabalhar, acreditar nisto. Nossa, a mulher é demais. Então, você falou nessa parte também do protagonismo. Você faz algumas ações sociais, como é que é? Acho que porque, assim... Muitos políticos eles já têm, quando tem esse jeitinho pra política, às vezes, né? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa primeiro na minha comunidade. Antes de ser político, tem muita gente que já faz a trajetória, né? Não, nem necessariamente poderia entrar na política, mas tem muita gente que se sente incomodado, sabe? Com uma situação. E às vezes a gente percebe que tem uma comunidade mais carente, que tá precisando de muita ajuda. E às vezes não tá vendada pros olhos das outras pessoas que tem um papel principal, que tem um papel fundamental, na verdade, de fazer a diferença ali, e às vezes não. Você finge de cego, né? Não olha. E aí, como foi essa trajetória você já fez? Como eu disse para vocês, veio muito da nossa educação hoje, né? O que nós fazemos politicamente, profissionalmente, vem muito da nossa educação. Desde pequenas, nossa mãe, nosso pai sempre incentivou a gente a estar ajudando o próximo. E aí, o que a gente faz hoje? A gente sabe que, num contexto político, muitas pessoas usam as ações sociais como mecanismo para obter votos, né? Para obter votos, a gente sabe que isso é real. Eu não fujo da realidade que a gente sabe que é isto, né? Mas nós não. A partir do momento que nós conseguimos o mandato, nós iniciamos todo um processo de estar trabalhando em prol daquela sociedade, né? Eu não compro cesta básica e vou distribuir sozinha. Não é assim. Eu destino investimento, eu destino verba para uma associação, para que ela promova, para ela, em vez daqueles jovens estarem sentados na calçada, sem perspectiva de nada, para que ele venha para dentro de uma associação, entendeu? Fazer ações sociais, pensar em projetos sociais, desenvolver em prol da própria comunidade. Então, usar a energia desse jovem para ajudar a sua própria comunidade é muito positivo, né? Porque a gente sabe que a realidade das regiões mais carentes é que a gente não tem oportunidade. Aí o que é que surge? Marginalidade, surge o uso de drogas, né? Então, é uma forma que a gente tentou de pegar aquele jovem, de usar a energia daquele jovem, né, para trabalhar em prol de sua comunidade e evitar que ele entre em contato com drogas, que ele entre na marginalidade, né? Então, a gente trabalha dessa forma. Inclusive, a Casa da Juventude, ela tem projetos muito importantes, como a gente faz o Menina Ajuda Menina, né, que é para combater a pobreza menstrual. A gente, que legal, a gente tem umas caixas rosas, que a gente deixa nos nossos comércios. Até isso, porque o comerciante, ele tem uma condição, né, de poder ajudar. E ele não queria. A gente via uma certa dificuldade em querer abraçar projetos. E aí hoje a gente tem pessoas que nos ajudam muito, como Dona Ana da Rio Sul, sempre aceita a nossa caixa rosa, bota doações pra gente, né? E ali a gente vai recolhendo absorvente, às vezes a gente compra, e aí vai pra comunidade, dá uma palestra para combater a pobreza menstrual, distribui os kits higiênicos, né? Então a gente conseguiu já fazer umas 3 ou 4 edições do Menina Ajuda Menina. A gente tem o Natal Solidário, que a gente consegue... A gente organiza cestas básicas e roupas, doações de roupas, voltando muito para aquela coisa da criação, né? Sim. Que a mamãe educou muita gente. Aquela roupa que está em bom estado, mas que a gente não usa mais, em vez de ficar no nosso guarda-roupa, a gente doa para aquele que precisa, né? Então a gente faz muito desse jeito. E tantos outros projetos que a gente tenta marcar na nossa sociedade para estar fomentando aí o desenvolvimento, né? Tentando, de certa forma, alcançar a mudança que a gente quer. E como é que surgiu o Menina Ajuda Menina? Eu achei tão interessante, porque
quando tava em alta não sei se foi negado na lei, foi alguma coisa que ocorreu da pobreza menstrual, e aí teve um monte de coisa que as pessoas não sabiam muito. Acho que foi depois do BBB, da situação da Gabi Martins. E aconteceu um monte de coisa da pobreza menstrual. E falaram muita coisa. E aí eu e as minhas amigas, né, se juntou. Falei, gente, que isso? A gente tem voz aqui também. Aí eu tenho o meu Instagram, as meninas tinham um Instagram também. E aí todo mundo se juntou, a gente fez um grupo. Pegou o Canvas, eu tinha um Canvas Pro já, né? Ixi, aí eu... Nossa ferramenta de trabalho. Com certeza. Gente, isso aqui foi Deus que criou na cabeça de alguém. Falar assim, vou botar o Canvas. Todo mundo usa o Canvas, gente. O meu é institucional. E quem não usa, precisa usar. Quem não usa, precisa usar. É muito uma ferramenta maravilhosa. E aí a gente se juntou, cada um fez sua parte, a gente botando sobre o absorvente, o porquê a gente precisa, porque a gente precisa não, perdão. O porquê a gente precisa botar em lugares adequados, acessíveis, como as outras pessoas, as outras meninas não têm acesso. Eu fiquei vendo algumas coisas e lendo alguns relatos de meninas que usam pano ainda, e isso da época da minha avó. A gente tem que praticar, se colocar no lugar, né? Porque, tipo, eu vim de uma família que, graças a Deus, sou muito abençoada. Então, eu não vivi essa realidade, mas o importante da pessoa como ser humano, ela também precisa ser empática. Então, ela precisa ver a outra pessoa. E aí, foi muito legal que a gente fez, acho que foi 5 bichinhos de informação. Por que doar, o porquê necessário, quantas meninas estão precisando de absorventes, não tem nas escolas, principalmente a gente focou muito nas escolas. E é até legal, vou até dar um salve aqui pro pessoal da biologia, do DA da biologia, que eles fizeram uma caixa em todos os banheiros, num prédio tem 3 banheiros, e eles fizeram uma caixa com todos os absorventes, onde as meninas podem botar ou tirar. Eu faço muito isso, eu tiro, eu boto, eu acho muito legal. Isso tem no EMA também, eles fizeram lá, esse projeto é muito... E coisas simples mudam, entendeu? Coisas simples mudam. E eu só sei que nessa época, quando a gente fez, acho que foi há 2 anos atrás, a gente jogou e todo mundo compartilhou, todas as meninas. Eu achei tão legal, fiquei toda arrepiada. Ai, gente, obrigada. É uma corrente que nasce, né? Sororidade também. Desse jeito. Eu lembro que quando... Eu acho que a gente começou quando nós entramos com um projeto de lei, né, solicitando para o prefeito para que ele distribuísse em toda a rede, né, de educação do município a distribuição de absorventes. E aí começou a questão dos manejos, né, na política, e eu ainda muito imatura politicamente, primeiro mandato, logo nos primeiros meses, e aí eles me disseram que era iniciativa do prefeito, que não poderia entrar com esse projeto de lei. E aí eu disse assim, quer saber? Eu não vou ficar aqui chateada porque não deu certo. Eu vou fazer. A gente, é o que eu falo para vocês. A política ela é importante, mas em muitas situações a gente não precisa ser político para a gente fazer as coisas. Então, eu disse assim, vamos fazer. Vamos buscar doações, vamos comprar, a gente vende muito feijoada, a gente faz muito bingo, né, para a gente arrecadar verba. Precisa em Guimarães. Precisa, e logo. Em Guimarães. Né? Então, providenciar, safadinho, pelo amor de Deus. A gente busca ter verba para a gente ter a nossa independência de conseguir fazer aquilo que a gente quer. Porque, infelizmente, por conta de política, a gente acaba que não tendo projetos realizados, né? E isso frustra muito a gente, desmotiva, né? Receber não o tempo todo, ver que o projeto é positivo para a comunidade, mas que por conta de política partidária as coisas não desenvolvem. Então, a gente fica muito chateada nesse sentido. Eu acho que a gente tem que entender que a política partidária ela existe, mas no momento certo. 2024 está chegando nesse momento que a gente vai estar ali. Mas enquanto não chega, vamos pensar aqui só no lado do povo, vamos ficar todo mundo pensando nesse propósito, né, e ver o que de fato é benéfico, e aí a gente topa. O que não for, beleza. Mas se for fazer bem, for fazer diferença na vida das pessoas, que eu acho que é justamente isso. A gente tem que entrar pensar na política num modo de fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, é justamente nesse propósito
que a associação ela é tão importante para todos nós, porque é ali que a gente consegue desenvolver e correr atrás do sim quando a gente recebe o não na própria sociedade, sim. né? E interessante que você falou quando você recebeu esse... Acho que foi um não, né, dessa questão, que você entrou com esse projeto, e você fez por conta... Você e o seu pessoal, a juventude, né? Eu falo muito que, às vezes, a gente não deve ficar inquieto. Por exemplo, eu penso sozinha em uma coisa, isso aqui devia mudar. Mas por que eu não boto minha boca pra falar também? A gente tem mídias sociais, a gente tem... Isso. A gente pode falar, a gente por si só já é um animal político também, não é? E aí, mas não vai dar certo, eu tô sozinho, eu não sei como é que eu posso... A gente consegue. É só a gente achar alguém que apoia também a nossa ideia, vai conversando. Tipo, como eu fiz. Eu fiz o bichinho com as minhas amigas e a gente mandou. Eu fui mandando no PV de cada um. Falei assim, bora fazer isso aqui, bora. A gente consegue mudar, entendeu? As situações, a gente consegue levar informação, a gente consegue fazer um projeto social, a gente consegue mudar e a gente consegue também chamar a atenção. Porque é isso que é importante, né? Perfeito. Chamar a atenção para levar a informação, mudar a nossa sociedade. O que a gente não pode ter é jovem parado. A gente precisa estar em movimento. Porque aí que está o grande X. A gente precisa se movimentar, usar nossa energia para isso, sabe? Você falou ainda há pouco que o futuro, nós somos o futuro. Mas não, nós já somos o presente. Nós já estamos aqui. Então, para a gente ter um futuro que seja mais a nossa cara, voltado com a nossa diversidade, que eu acho que é importantíssimo a gente falar sempre em diversidade. Sim. E seria impossível falar de juventude e não falar de diversidade, né? De respeitar o jeito de cada um, né? Eu acho que isso é muito importante. Não querer encaixá-lo num padrão, né? Aquele jovem anda diferente, aquele jovem gosta de um estilo de música que eu não gosto. Não, a gente precisa respeitar o outro, né? Diversidade. Exatamente. Sim. Então, o primeiro passo de uma cidade pequena, né, que a gente está falando de desenvolvimento, a gente precisa aceitar o jeito do outro, o próximo, né? Então, é desse jeito. E a gente mete bronca. Sim. Qual é a sua visão de futuro para Guimarães, por exemplo? Daqui a X tempos eu imagino isso. E de que forma você acha que pode contribuir para que chegue nos... legal. Olha, chegue hoje... nessa realidade que você... O que você consegue imaginar mesmo para o futuro? Olha, eu não sonho muito lá na frente. Eu sonho com o pé muito no chão, sabe? Até para mim mesmo não me frustrar, sabe? Eu trabalho muito assim, de não ver muito a longo prazo, mas de conseguir pensar num futuro próximo, vamos dizer assim. Eu acho que o que eu mais idealizo é ver jovens em posições, sabe, de responsabilidade. Isso é muito positivo para a gente, porque eu lembro lá atrás, eu sempre volto para o nosso projeto inicial, o nosso ponto de largada. Eu digo assim, que quando nós iniciamos esse projeto de entrar na política, foi o ponto inicial, né, para a gente estar conquistando muitas coisas. Sim. E hoje você vai em Guimarães, você vê uma cidade muito idosa, sabe? Embora a gente tenha muitos jovens. Porque os jovens, eles ficam nos cantos, sabe? Eles não dão a oportunidade do jovem ser secretário de saúde. Eles não dão a oportunidade do filho do pobre ter um cargo comissionado, sabe? Eles não dão a oportunidade para o jovem. Principalmente aquele que é filho do pobre, entendeu? Que também estudou. Sabe? Que tem capacidade, mas não dão. Então, eu na minha concepção, eu vejo jovem presidente, eu vejo jovens governadores, eu vejo jovens prefeitos, jovens vereadores. Eu acho que a gente precisa entrar nesse contexto com toda a garra possível, sem medo e sem aceitar aquela ideia de que nós não somos capazes ou que nós somos jovens demais, né? Então, a política que já tá velha demais, né? E que está pedindo socorro para a gente entrar, para poder a gente dar continuidade nela. Sim. Eu acho que é bem por esse caminho. Legal. E as suas prioridades? Como é que você conseguiu planejar, instaurar no seu projeto mesmo, na sua campanha, no seu mandato, as prioridades que você devia, isso aqui é prioridade aqui. Como é que você conseguiu lidar com isso, com o seu mandato, com os seus projetos, o seu plano mesmo? Primeiro, muita oração, porque não é fácil.
né? Eu imagino. Você ser o tempo todo bombardeado, você ser isolado, as pessoas tentarem te desacreditar, sabe? São muitas dificuldades, assim, que a gente enfrenta por ser jovem, por ser independente. Quando eu digo independente, é porque eu não sou presa à liderança, eu não sou presa a prefeito, eu não sou presa a nenhum político. Eu tenho independência política, né? Para agir, para falar, para fazer. Então, isso incomoda muito. Incomoda muito e, ao mesmo tempo que portas se abrem, outras portas também se fecham. Né, que são daqueles que realmente se incomodam com a nossa atuação. Então, nesse sentido, a gente precisa primeiro ter muita oração, né? Muita oração para a gente ter aquele equilíbrio, aquela saúde mental para lidar. Terapia também é muito importante, faço e recomendo, né? Sim, é muito gente, importante. Terapia, né? Saúde mental hoje para tudo. Então, assim, também é necessário o meu trabalho ele foi muito enfocado, porque é o seguinte, eu não gosto de ficar batendo na ponta de faca, eu acho que a gente tem que fazer uma atuação inteligente. Não adianta eu ficar pedindo se o prefeito não vai fazer, certo? Então, a gente começou a fazer uma fiscalização para motivá-lo a se ajustar no que é certo, porque por meio da fiscalização está errado, a gente denuncia para o Ministério Público. Quando eu percebo que no Ministério Público está tudo muito lento, eu tento levar para a comunidade, que é um dos nossos juízes, né, que é o próprio povo. Então, eu exponho para a comunidade para que a gente possa estar pressionando o prefeito a fazer o que é correto, né, a se ajustar. A gente vê nesses municípios que tem muitos elefantes brancos, né, que tem remédios que não são ofertados na farmácia do hospital, tem muitos exames que não são ofertados, né? Merenda escolar, tudo isso é realidade na nossa situação. Então, a gente precisa ter atuação, a gente precisa pensar qual será o caminho mais estratégico e inteligente para você obter aquele resultado, né? Porque ser vereador de oposição não é fácil, é extremamente difícil, mas a gente tenta ter brechas para conseguir aquilo que a gente quer. Sim, sim. E eu percebo que ocorreram diversos desafios, né? Bem perceptível. Como você agiu diante dos desafios? Você, não... Ou você foi lá e falou, olha, assim, assim. Olha, ela nem é a pedra do sapato do prefeito, menina. Ela tá assim, ó. Vamos Conte eu comecei... uma história. Foi meu primeiro mandato, né? Eu comecei do zero. Meu pai, ele foi vereador, mas eu era muito pequena, não tinha essa vivência com ele, né? De entender o processo do legislativo. Então, a primeira coisa que eu comecei foi sempre ter o pé no chão, de perguntar quando não sabia, de buscar informação, de tentar me capacitar. Embora a Câmara não investisse na capacitação dos vereadores, mas eu com recurso próprio, eu tentava estudar, né? A gente é muito leigo nessa questão jurídica, né? Para a gente produzir leis, a gente não tem nenhum tipo de capacitação, de treinamento, né, que é um ponto importante, porque a gente precisa, como eu disse para vocês, a educação é tudo. Imagina vocês colocarem vereadores, temos ali vereadores na Câmara, que não sabem fazer projeto de lei, que não sabem fazer um requerimento, não sabem fazer uma indicação, sabe? Então, assim, tá errado. A gente colocou, então a gente precisa capacitar. E isto é um entendimento que as câmaras municipais precisam ter, investir na capacitação dos vereadores, para que o poder seja, de fato, recupere ali a sua credibilidade. Era até uma dúvida que eu queria saber mesmo, vocês como vereadores, quando vocês são eleitos, vocês recebem uma capacitação, nada, vocês só atuam sem... Gente, não, é porque é uma crítica também, porque eu vejo que tem muita gente que às vezes quer mudar, e eu sei disso, mas não recebe uma capacitação, não recebe nada. Fica difícil. Eu acho que às vezes até os próprios vereadores ficam meio que sem saber e acabam levando, empurrando, né? Só pra gente ter noção, eu tenho ensino superior, mas tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa, quando eu entro no portal da transparência, que eu fico perdida.
não sei olhar, não sei investigar, sabe? Sim. Então, assim, o próprio projeto de lei tem toda uma formatação que tem que se fazer quando gera impacto para o município, tem que fazer ali um balanço orçamentário, né? Aí a gente tem vereadores que diferentes níveis de escolaridade, né? Então, a gente vê ali uma dificuldade. Tem vereador que não sabe mexer no computador, né? A gente que é mais jovem, a gente já está no sangue, né? Vamos dizer assim. Mas tem gente que não sabe. Então, é necessário que as câmaras invistam na capacitação dos vereadores para que o poder legislativo se tenha, de fato, uma eficiência, né? Um desempenho na sua totalidade. E quais foram as lições que você aprendeu aí nessa sua jornada política? Olha, todo dia é uma lição, né, que a gente leva para casa, porque é uma dificuldade a mais vencida, né? O meu caminho político, ele não é nada fácil, né? São muitas dificuldades e que muitas vezes essas dificuldades, essas pedras que a gente encontra no caminho, acabam que desmotivando a gente, né? Sim. Mas o que, assim, anima meu coração é quando eu entro em contato com as pessoas, sabe? E recebo aqueles feedbacks de, poxa, Beatriz, cadê tu? Né? Quando a gente se desanima, né? Que a gente se ausenta, cadê tu? Que a gente está precisando aqui dessa atenção, vem falar, levar. A gente vê que a comunidade vê em nós, né? Vê na gente o eco da voz deles, né? Então, a gente consegue estar ali projetando os anseios deles, né? E, assim, a grande lição da vida de todo desse trajeto é ter coragem, né? Porque a gente recebeu muito não. E, às vezes, quando a gente recebe muito não, a gente, né? Desmotiva. A gente não quer mais. Uhum. A gente não vai ficar insistindo naquilo que está muito difícil, né? E aí, a gente precisa ter coragem para dizer assim, não, a gente vai conseguir. Olha, e quando a gente começa a receber muito não, tu pode ter certeza que tu tá bem pertinho do teu objetivo. Quando as coisas estão fáceis demais, tá distante, viu? Tá distante. Verdade. A gente, quando é pra dar certo, não é fácil. É difícil, tem dificuldade e a gente tem que passar por cima, porque nada é de mão beijada. A gente tem que correr atrás. É verdade. E para fundamentar esse teu depoimento, eu tenho aqui, vou citar aqui lá em Guimarães, nós temos um senhor chamado Seu Paulão. Ele é top, ele sabe de tudo. Mandei um alô para Seu Paulão. Seu Paulão uma vez me disse na rua, me encontrou no canto, e eu disse assim, pô, Seu Paulão, estão falando isso, não sei o que. Ele disse assim, minha filha, se estão falando de ti é porque tu tá no caminho certo. Isso aí. Mais uma coisa, já tô filosófica. Tá vendo? Desse jeito. Mais uma coisa. Se você... Calma aí. Ela se empolgou, Olha, a partir do momento que você é uma pessoa que se difere das outras, você vai incomodar, entendeu? Então, ou tu incomoda, ou tu continua sendo uma mesmice, entendeu? Exatamente. Se tu é diferente, tu vai incomodar. Exato. Seu Paulão, parabéns. Eu ia falar isso justamente pra ti. Eu ia falar, eita, Gabi, como tu tá filósofa hoje. Demais, ela tá arrasando. Eu tô chocada, minha filha. Então, gente, sejam diferentes. Saiam do padrão mesmo, entendeu? Isso. E é bom sair do padrão. Seja você e tenha seus próprios fundamentos. Eu sou muito disso. Quando eu boto a minha opinião, é a minha opinião, e pra fazer mudar é difícil, que quer saber. Exatamente. Ela é bem assim mesmo, ela é bem focada Perfeito. nas coisas. Isso é determinada naquilo que acredita. Ela não para. Sai daqui. Eu tô me achando agora. Mulher, e quais são as estratégias que você usa pra poder desenvolver todos esses projetos, né? Nesses assuntos políticos, nesses assuntos municipais, ali. As estratégias que a gente usa são sempre essas, né? A gente, enquanto vereador de oposição, a gente não tem muitos recursos a não ser Ministério Público e comunidade vimarense, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar no diálogo, enfatizando a importância desse projeto, enfatizando a importância dessa ação, de determinada ação, né? Para a comunidade vimarense, buscando aí o êxito de determinada iniciativa. Nossa, nossa, muito interessante. Sim, eu tô aqui pensando, meu Deus do céu, tu conseguiu uma... Olha, obrigada, Safadinho. Foi demais. Sabe que o nome dele é Safadinho aqui? É mesmo? Olha aí, eu não vou nem lembrar o apelido da escola. Vou deixar em off. Ai, que triste.
Isso aí, gente. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. E a gente quer agradecer De verdade, a nossa, você gente, por amor. estar aqui. Uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Sim, Essa conversa e muito boa. amiga, eu tava até falando assim, outro dia, tava pensando na minha cabeça que devia trazer mais gente assim, sabe? Que possa incentivar a gente, porque, e a gente passar para das meninas, porque, e para todos os jovens também, Sim. mas Sim. pra mulher, porque é o nosso público no nosso Instagram também. E eu acho muito legal quando a gente mostra algo que é relevante, que é sobre política, que a gente não só precisa ser aquela, tipo, menina. Submissa das opiniões das outras pessoas, né? E é legal que pode abrir a cabeça das meninas. Como abriu minha cabeça. Gente, eu tô aqui chocada Eu com vou tanta sair coisa daqui, que eu... gente. Bora pra praia, bora olhar assim pra amiga mais... Olha Inspiradas. como tá diferente aqui, tu tá vendo lá? E, Aí cara, a gente olha uma irregularidade ali, olha. Olha, ó. Bem ali. A gente pode mudar essa situação. O olhar já fica mais crítico, né? E voltado para os direitos da gente, né? Porque, querendo ou não, o dinheiro público vem dos nossos bolsos. Então, a gente precisa, sim, assumir uma postura de cidadão mais fiscalizador para a gente estar garantindo que esteja tudo sendo feito da maneira certa. Ó, não tá barato não, gente. Bora ter que valorizar, tem que fiscalizar mesmo, porque tá ficando triste a vida do pobre. Isso aí, tenso. gente. Olha, te queria agradecer demais. Foi um prazer. Eu que agradeço, meninas. tô muito E em forma de agradecimento, eu deixo aqui o convite para vocês irem em Guimarães, deixar aqui essa missão na produção pra gente fazer um roteiro, entendeu? Um roteiro, ir pra Praia de Araoca, ir pros rios, falou de comer praia. aquele camarão graúdo. Aí sim, meu Deus. Camarão, graúdo. Alguém é alérgica? Não, mulher, eu quero. Então, Não, patrocínio duas fechado. palavras, camarão graúdo. Graúdo. A gente paga no arroba. A Caranguejo, gente pode tudo pagar no certo. arroba. Tudo no arroba, tudo no arroba. Adoro. Deixar aqui tudo aqui na conta da produção. A gente vai fazer uma tuga. A gente poderia gravar pro Ribeirinhas. gente precisa. Pois é. Sabe? Nossa, perfeito. Ficaria Olha, legal. Vocês estão gostando? Itinerante, ideia. arrasou. Gostei. Pois é. Surgiu uma ideia minha aqui, tá gravado, tá? E é pra postar e subir aí. Vocês estão vendo? E não é promessa de político, hein? Só pra deixar claro, é compromisso. Pois pronto. Muito bom, isso. obrigada. Gente, obrigada. Até a próxima. E espero vocês em Guimarães agora. E é isso, gente. Nosso programa está encerrando. Muito obrigada a vocês, ouvintes, vocês que estão aí via YouTube também. Sim, é um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Depois de um dia sumidas. Verdade. E quero agradecer todo mundo que mandou mensagem pra mim. "E você não saiu do Ribeirinha?" Não, gente, gente. só tava com os motivos de saúde mesmo. Fui afastada. Era só pra explicar isso aqui mesmo. E é isso. Até o próximo sábado. E um beijo das Ribeirinhas. Lindos. Estou completa. É isso. Acabamos de apresentar pela Rádio Verdes Mares em YouTube Ribeirinhas. Mais uma produção dos estúdios Cheque Mate.